certo? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma live aí de sábado. Obrigado por você que está assistindo agora online e para você que está assistindo depois também. Bom, vamos juntos aí. Estamos na caminhada em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 hoje. Hoje é capítulo 8. Que Deus esteja conosco, que seja para a glória de Deus, tá bom? Desde já, muito obrigado. Queria dizer para vocês entrarem no Instagram, Sentir Amor, comprar umas xícaras lá para ajudar a gente, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Tem estampa lá de camiseta, tem bastante coisa, tá? Entra no meu canal também, clica lá, assiste os vídeos, por favor. E bora que bora, vamos para cima. Manda para todo mundo aí que é seu amigo, você acha que vai abençoar eles. Lembrando, eu tô na minha casa, então, o melhor professor do mundo. Se tá na xícara é verdade. Eu estou na minha casa, então o som, o barulho, o ambiente será de uma família. Então, por favor, compreendam, entendam. Espero e oro a Deus que ninguém faça uma obra, uma construção hoje, para que não faça barulho. Nós perdemos um pouquinho de tempo, começamos um pouquinho depois. Pronto, camiseta linda, ó. Aniversário do meu filho, se eu não me engano, de 1 ano. Mas Deus é bom. Vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus, eu oro pedindo que o Senhor venha com o seu poder e a sua presença, porque nós vamos ler a tua Bíblia e ela é santa e eficaz. Pai, nos ajuda a entender quais as lições do livro de Atos, nos ajude a fazer e viver conforme glorifique o teu nome. Pai, nos ajude online também a viver uma vida online santa e também a viver uma vida em casa santa, no trabalho santo, no esporte, no lazer santo. Pai, nos ajude a ser umas cópias de Jesus. Obrigado, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria expor para vocês que se algo aqui edificou você gostou dessa mensagem, que você pode visitar a Igreja O Favor de Deus. Nós estamos servindo, eu e minha casa estamos servindo o Ministério O Favor de Deus. Estamos ajudando da melhor maneira possível e na medida do possível nós estamos tentando fazer uma igreja mais bíblica, uma igreja mais santa, mais relevante. E se encontra no Jardim Nélia, no Itaim Paulista. Então você que é da Zona Leste, por favor, manda uma mensagem para fazer parte lá do trabalho, que será uma bênção, que já é uma bênção, e com você também será mais ainda. Amém? Amém, amém. Então vamos lá. Atos 8, por favor, cada um com a sua Bíblia. Atos 8, verso 26 e 27, nós vamos ler para dar início e depois nós vamos continuar a nossa exposição aqui e também mandando para o canal no YouTube. Bora lá, Atos 8, 26 e 27. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. 27. Ele se levantou e partiu. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor nos direcione a entender a sua palavra. Espírito Santo, por favor, vem, nos mostra o que é seu e o que não é seu, diante da tua palavra aberta. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu amigo Peterson, você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção. Peterson, um teólogo formado, e ter um teólogo aqui para mim é uma responsabilidade grande, hein? Se eu falar besteira, corrija aí, tá, Peterson, no comentário, que aí eu deixo salvo e o pessoal vê depois. Bora, Atos 8, 1. Atos 8, 1. Atos 8, 1. Bora lá. Só para relembrar um pouquinho, nós estamos no livro de Atos, nós estamos correndo com esse livro, né, apresentando ele, tentando apresentar. Hoje eu vou falar muita coisa, então fica aí comigo, porque eu vou falar muita coisa. Nós temos o Jesus aparecendo aos discípulos, depois Jesus é assunto aos céus, e ele envia os discípulos para
para que os discípulos preguem a mensagem em todos os cantos. E aí a gente percebe que começa uma briga, uma perseguição à igreja, porque eles estão dizendo que Jesus é o Senhor, que não precisa necessariamente do templo para adorar a Deus, e aí como vai se aumentando os testemunhos dos discípulos, a perseguição vai aumentando e nós chegamos num momento que Estevão foi morto. Estevão foi apedrejado por pregar o evangelho, por expor as escrituras diante dos sacerdotes, diante do pessoal que entendia que era, até como eu digo na mensagem, é irônico, porque o pessoal que era o detentor da palavra de Deus, detentor da santidade de Deus, não entendeu que Deus já tinha mudado seus planos e agora ele estava fazendo tudo através do seu Santo Espírito, através de Jesus e do seu Santo Espírito. Eu vou continuar falando aqui, vou trocando de microfone, mas vamos pensando no assunto. Então, começa uma perseguição e no último capítulo, Estevão morre, Estevão é assassinado e Paulo, a gente vai ver agora no primeiro verso, que Paulo, ele consentia, no caso ainda, ele era chamado de Saulo. Só um minutinho, vou trocar o microfone, pessoal. Peraí. Vamos lá. E aí, Estevão é assassinado, apedrejado por pregar o evangelho, expor as escrituras. E vamos lá. E aí aparece aqui Saulo, que consentindo na morte de Estevão. O primeiro verso já é isso, né? Então nós vamos descer um pouquinho e continuar lendo. Naquela ocasião, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. A gente para aqui um pouquinho. Atos 8:1, a gente está lendo. Vamos tentar ler até o final. Muita coisa para conversar, mas Deus direciona nossos pensamentos. A igreja ela sofre uma perseguição muito grande. E quem está perseguindo são os próprios judeus. Os religiosos, os judeus, as pessoas que tinham um zelo pela doutrina e pela verdadeira religião, que era o que eles acreditavam. E aí Saulo é um desses caras, Saulo é um desses que persegue, e Saulo persegue demais. Saulo, ele pegava carta com os responsáveis para ir até as sinagogas perseguir os cristãos. Então ele faz um trabalho de limpeza da igreja. Ele faz um trabalho zeloso pela igreja, não pela igreja, mas sim pela verdadeira religião, no que ele acreditava que era o judaísmo. Ele, bem depois, ele vai dizer que aquilo era a ignorância da parte dele e que ele não tinha plena revelação. Mas nós vamos continuar aqui. Por quê? O pessoal tem o costume de falar mal dos judeus. Infelizmente, nós temos pensamentos contrários à história. Por quê? Os discípulos de Jesus eram judeus. Então, quando a gente fala, judeu... Eu ouvi uma vez alguém falando isso assim, judeu não deve prestar. Por quê? Porque judeu matou Jesus. E faz sentido, mas não é que eles não prestam, eles são seres humanos. O ser humano vai cometer muitos equívocos graves e vai cometer muitas coisas certas e acertos muito bonitos. E nós percebemos que, ao mesmo tempo que Jesus é perseguido e a igreja é perseguida por judeus, a igreja cresce só com judeus. A igreja, Jesus é seguido só por judeus, a princípio, né? A gente percebe que agora vai haver uma ruptura porque a salvação foi entregue aos judeus primeiro. E os judeus deveriam apresentar a salvação ao mundo. E eles não o fizeram, eles reteram a salvação. E é o que acontece. Todo mundo sai disperso da Judéia para Samaria, de Jerusalém para a Judéia e para Samaria, mas os apóstolos ficam. Algumas pessoas pensam assim, por que matam Estevão? E Paulo, ou Pedro e João, eles não matam. Porque quando você começa a fazer algo que incomoda, as primeiras vezes as pessoas vão comentar, você está sendo meio chato, você está sendo meio... Você está atrapalhando um pouco. Quando você continua a fazer isso, e aí gera outras coisas. Por exemplo, seu filho apronta, ele aprontou. Aí você conversa com ele uma vez, fala, filhão, isso aqui não, filha, isso aqui não. Na segunda vez você dá até uma palestra. Uma palestra sobre como que é bom e como que é errado. Na terceira, na quarta vez, você começa a ser um pouquinho mais duro. É claro que no contexto deles, eles assassinaram
Jesus assassinaram Estevão. Estevão é o primeiro a morrer, né? No relato bíblico, o primeiro a morrer. Então nós temos essa... eles tentaram calar, mas não conseguiram. Então eles começam a tomar atitudes mais severas e mais drásticas. Por isso, uma grande perseguição começa em Jerusalém, atrás da igreja. Saulo, por sua vez, verso 3, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, verso 2, e fizeram por causa dele grande lamentação. Aqui nós temos homens piedosos. Homens piedosos não é uma expressão para cristãos. Então, provavelmente são homens que criam no judaísmo, que criam no Deus de Israel, que sentiram que aquilo estava errado e sepultaram, porque quem era apedrejado não tinha direito a um sepultamento. Eles pegam Estevão e sepultaram Estevão para demonstrar, provavelmente, aquela incoerência no que aconteceu com Estevão. E aí eles, pelo Estevão, fazem um grande lamento, porque um homem de Deus morreu. Então vamos lá, verso 3 e verso 4. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres e levavam às prisões. Nós temos reuniões de casa em casa, às vezes é GD, às vezes é célula, não sei o que você faz. Mas Saulo entrava no site da igreja, olhava lá, que dia que tem reunião? Ah, sábado de manhã tem reunião lá na casa do Felipe. Ele ia nessa reunião, mas ele ia para matar e perseguir os integrantes dessa reunião. Era um absurdo, mas Paulo, por zelo, ele buscava eles para levar à prisão. Por quê? Porque eles estavam blasfemando contra a verdadeira religião, no caso, o judaísmo. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Vamos lá. Aqui esse pregava não é aquela pregação que a gente vê hoje, que, por exemplo, aqui eu estou expondo as escrituras, falando com todo mundo. Não era alguém no púlpito conversando com o microfone falando. Não, era um por um conversando. Enquanto eles estavam sendo dispersos, eles iam falando da verdade de Deus, que Jesus era o Messias, que ressuscitou dos mortos e salvou o povo do pecado. Que agora nós temos acesso a Deus. Então eles iam andando e pregando, conforme eles iam sendo dispersos. Apenas os apóstolos ficaram. Então nós temos um entendimento que não precisa ser um líder para pregar o evangelho, para levar as boas novas, para entregar salvação às pessoas. Ah, eu não vou falar de Jesus porque já tem meu pastor. Não precisa falar de Jesus. Então a gente não precisa ser um líder, ser denominado apóstolo para poder pregar o evangelho. Nós deveríamos ir tranquilos. E aí o que acontece? Nós percebemos a soberania de Deus. Lá em Atos 1:8, a igreja não obedece a Deus, porque Jesus manda, vão por Jerusalém, Samaria, Bahia, São Paulo, Brasil e os confins da terra. Eles não obedeceram. Eles ficaram reunidos, mesmo com a descida do Espírito Santo. E o que acontece? Por não obedecer Atos 1:8, nós vivenciamos Atos 8:1, uma grande perseguição. E essa perseguição, que parece ser algo ruim, que é sim em si algo ruim, ela coopera para que o evangelho alcance mais pessoas. Ela coopera para que aqueles que saíram dispersos vão pregando um a um. Deus, ele fará a sua vontade. Deus, ele fará a sua vontade independente de nós. Por quê? Porque ele é soberano. O que parece negativo, em Deus se torna positivo. O que parece negativo, poxa, uma perseguição, nós não podemos falar do evangelho, mas aí você vai ver que a comunhão deles era mais forte e a pregação continuava grandemente partindo de Samaria. Saulo, mesmo que estava perseguindo, é usado por Deus. Como que Deus é? Saulo está perseguindo, e esse Saulo que está perseguindo a igreja, ele é usado por Deus para promover a fuga dos cristãos, e os cristãos que estão fugindo pregam o evangelho, e o evangelho vai mais longe. Então Paulo, sem saber, ele está vivendo e fazendo a vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus usa Satanás e a mula. Então, ser usado por Deus não necessariamente significa que você é aprovado por Ele. Mas mesmo assim, Deus fará os seus planos e Ele continuará fazendo a sua vontade. Amém?
Verso 5. Indo Filipe para a cidade de Samaria, indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Filipe, ele é a ponta da lança. Como que se Deus mandasse uma flecha, essa flecha é Filipe chegando primeiro. Ele é o primeiro a chegar a Samaria. Ele vai pregando e Deus manda ele ir e ele vai. Ele vai pregando porque esse Filipe não é o apóstolo. Ele é um dos diáconos que foram escolhidos, assim como Estevão. E aí nós percebemos que os diáconos escolhidos pela igreja foram homens cheios do Espírito Santo. As pessoas começaram a dar atenção ao evangelho através da vida de Filipe. Ele pregava o evangelho e as pessoas começavam a ouvir o evangelho. E ele era judeu, mas ele não era judeu, provavelmente ele foi convertido ao judaísmo. Então ele não era puro, como o povo queria, como o povo achava que deveria ser. Então ele entendia o desprezo dos judeus com os samaritanos. A gente vê lá na parábola do bom samaritano que o judeu, ele nem fala quem foi o próximo que ajudou. Ele nem fala, foi o samaritano que ajudou. Ele nem fala, ele fala o que ajudou é o próximo. Porque eles tinham uma rixa, eles tinham um problema. Guardadas as medidas e proporções, o mesmo conflito que acontece hoje em Israel e Palestina era parecido com com os judeus e samaritanos. Porque eles acreditavam que os judeus eram um povo impuro. Quando o povo foi perseguido, foi para Babilônia... Fala, filho, rapidinho. Tá bom. Como os judeus eles foram perseguidos e foram por exílio na Babilônia, o pessoal dos assírios, a Babilônia, o pessoal que estava oprimindo o povo judeu, eles fizeram uma mistura de raças. Eles dispersavam e colocavam outros povos para viver juntos. Então, por exemplo, em Jerusalém, só ficou pobre, por exemplo, mulheres, crianças, idosos, pessoas que não produziam. Pessoas que não eram relevantes, eles deixaram só quem não era relevante e misturaram com outros. Então, para um judeu, ele acreditava que aquele povo era um povo mestiço que não era puro aos olhos de Deus. Não era puro aos olhos deles, na verdade, né? Porque aos olhos de Deus, a Bíblia fala que todos nós somos puros. Então acontece essa divisão lá em Reis. Então o rei, quando você lê sua Bíblia tentando entender o Novo Testamento sem entender o Antigo Testamento, fica muito complexo para você, porque a Bíblia é a história do povo de Deus. E se você acha que você vai entender ouvindo, assistindo só ou lendo só o Novo Testamento, você vai ter dificuldade. Porque, por exemplo, que briga é essa entre os dois? Lá depois de Salomão, o seu filho divide o reino, depois de Salomão vai dividir o reino por uma má administração. E aí divide o reino, vai ter um povo bom, ou um povo de um lado, o povo do outro. E o povo sempre foi corrompido. Só que um povo, Deus manda um juízo mais forte, que é o que eu expliquei, que os assírios vêm, tomam conta e misturam o povo. E aí fica o povo samaritano. E aí depois eles vão fazer até um templo em Samaria para complicar mais ainda a noção. Quem é eles que estão fazendo outro templo? Eles são divididos de nós, eles estão falando que o Deus deles é a verdade, e aí tem um conflito muito forte entre eles. Mas nós precisamos entender que Deus é soberano e ele manda Filipe lá, e Filipe é o primeiro a ir a Samaria, e ele começa a mostrar, Deus começa a mostrar para nós em Estevão que um povo só não é importante, porque Deus quer todos os povos. Verso 6. Desculpem, gente, porque eu estou em casa e aí provavelmente o barulho externo vai dar uma atrapalhada, e Deus sabe o que faz. Deus é soberano, que seja feita a vontade dele. Verso 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos, mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Filipe não é um apóstolo, ele é um diácono, mas Deus o usa porque ele está disponível. A missão da igreja é feita por todos os crentes. Aí complicou, né? Porque lá ele foi escolhido para servir a mesa das viúvas, mas aí vem a perseguição e ele precisa sair. E aí, como Estevão, ele não precisa ser um líder para pregar. Ele não precisa ser um líder para servir o reino de Deus.
Porque muitas pessoas querem um cargo para poder servir, para poder pregar, para poder levar as boas novas, mas não é necessário. Ele faz, como a gente vai perceber depois, ele tem um bom estudo, eles viram Jesus, eles vão atrás de sabedoria e Deus usa essa sabedoria para que eles vão e pregam o evangelho. E Felipe vai, e ele proclama a palavra. Onde a palavra vai, a gente viu no verso 8, ela leva alegria. Por quê? Porque ela traz libertação, ela tira espíritos imundos, ela dá cura àqueles que eram paralíticos, porque o reino de Deus chega. Onde o reino de Deus chega não há mais doença, não há mais choro, não há mais clamor. O que há é uma renovação, porque o que tem no céu é feito na terra. O que tem no céu é feito na terra. E aqui nós percebemos que o evangelho chegou em Samaria e as pessoas estão se alegrando. O preconceito afasta as pessoas, o conflito afasta as pessoas, mas Deus, ele reúne as pessoas, ele traz comunhão. O que Deus quer é que nós estejamos juntos em comunhão. A política e a religião, você percebe que a política e a religião separa o povo. A política e a religião persegue o povo. E aí dá ruim. Agora, onde chega o reino e o evangelho com a política do reino, há alegria. Há alegria. Verso 9. Verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. De novo, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Aqui eu queria dizer que uma espiritualidade ruim do povo de Samaria, uma espiritualidade falsa, gera um falso pastor, e esse falso pastor é um juízo de Deus ao falso crente. Uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade baseada em recompensa, gera um pastor, um pregador de recompensa, que vai exercer e levar juízo para quem não está com Deus, mas está com Deus da recompensa. O falso pastor é juízo de Deus para o falso crente. É muito fácil enganar um povo burro e sedento. Quando nós estamos precisando de ajuda, todo santo ajuda. Quando nós estamos desesperados por atenção, qualquer atenção basta. Quando nós estamos desesperados por uma dor, qualquer remédio pode funcionar. Então vem Simão, um mágico, um feiticeiro que engana e ilude as pessoas, mas para eles ele é o grande poder divino. Aí nós vemos profetas no Instagram falando sobre: eu estou vendo aqui, ou estou vendo uma obra de feitiçaria e está quebrando agora. Poxa, uma obra que você não sabia que tinha, você não sabia que existia e está sendo quebrada agora. E tipo assim, você não sabia que tinha e agora está sendo quebrada. Então não tem efeito nenhum em você. E aí você vai e entrega a sua vida a esse profeta. Eu estou vendo uma mulher. Ai, meu marido está me traindo. Mas agora eu estou decretando aqui que o seu casamento não vai acabar. Me ajuda, crente. Um falso profeta é juízo. Ele vai pagar, mas você também vai pagar. Você não foi sem querer, você não foi iludido. Você foi porque você queria isso. 12. No entanto, quando Felipe lhe pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Eu queria parar um pouco aqui e mostrar para você o seguinte: o cristianismo é diferente de toda e qualquer religião. O fato de, há quase 2000 anos atrás, está escrito que foram batizados tanto homens quanto mulheres, já é uma quebra de paradigma incrível. Já é uma quebra de paradigma incrível. Se você não entende o contexto da Bíblia, você não entende quão profunda é essa afirmação. Tanto homens como mulheres eram aceitos por Deus. Tanto homens como mulheres. Ele está indo para Samaria.
Se eu sou um judeu e eu tô lendo esse texto, eu vou falar assim, não, Deus me livre que essa religião tá indo para Samaria. Eu já não vou fazer parte porque foi para Samaria. E ainda vai dizer que essa religião entra homem e entra mulher. No judaísmo, o homem entrava e a mulher entra como descendência. A mulher entra como... Se o homem entrou, a mulher entrou. Não tem essa. Tanto que algumas pessoas dizem que Paulo, quando ele se converte, a mulher dele o abandona. Algumas pessoas apresentam essa hipótese. Por quê? Porque essa mulher, ela não quer esse marido que não é judeu, então ela separa dele. Verso 13. O próprio Simão creu e foi batizado. E seguiu Felipe por toda parte, observando e maravilhado com grandes sinais e milagres que eram realizados. Acreditar, até Satanás acredita. Ah, você crê em Jesus? Creio. Opa. Você vai para a igreja? Opa. Eu tô certinho, eu ando certinho. Nós vamos ver o coração dele daqui a pouco, mas sonda o seu coração. Por que será que você está seguindo Felipe? Por que será que você está acreditando no que Felipe fala e por que será que você está sendo batizado por Felipe? Sonda o seu coração. Nós vamos ter um paralelo nesse capítulo 8 e nós vamos perceber se é ou não genuína a sua conversão. Desculpa pelos barulhos externos. Verso 14. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Eles, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e lhes disseram: receba o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Aqui é muito difícil a interpretação desse texto e eu vou expor a minha leitura. Na verdade, grandes teólogos apresentam grandes e fortes argumentos sobre essa passagem. E eu acredito na visão que eu vou expor agora. Existem outras visões. Uma visão que existe uma segunda experiência, eles foram batizados, mas eles receberam a segunda experiência, mas eu não creio dessa forma. Eu creio que é o seguinte, esse texto é realmente difícil. Esse texto é realmente difícil de analisar. É realmente difícil de descrever, mas eu creio como que se fosse um Pentecoste em Samaria. Felipe, explica melhor. Lá os discípulos estão reunidos e desce como línguas de fogo e cada um recebe o Espírito Santo. Cada um recebe o Espírito Santo. E eles são cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. E aí acontece o seguinte: nós poderíamos ter uma divisão da igreja. Filipe vai, agora tem o templo de Israel e o templo de Samaria. Tem o templo de Jerusalém e o templo de Samaria. A religião está dividida. E Deus está querendo incluir as pessoas. É o seguinte, eu sou um Deus só, há uma religião só. E Deus faz o seguinte, bora. Manda os apóstolos, que são os discípulos de Cristo e os responsáveis pela doutrina e pela direção da igreja, eles vão lá para Samaria para mostrar que Deus é o mesmo Deus do judeu, o mesmo Deus de Samaria. É a mesma igreja, não é um Pentecoste diferente, é o mesmo Pentecoste que acontece em Jerusalém, acontece em Samaria. Por quê? Porque os apóstolos chegam lá e mostram: vocês estão inclusos na igreja de Jesus. Vocês estão incluídos na igreja de Cristo. Recebam o mesmo Espírito Santo que nós, judeus, recebemos. É uma igreja só, não pode haver divisão. E aqui a gente percebe que os excluídos estão sendo incluídos. Abre a boca.
Os excluídos. Bebe aguinha. Cadê a sua água? Bebe água, tá? Os excluídos estão sendo incluídos. Não existe outra religião, assim como o cristianismo, que ele é a religião mais inclusiva de todas. Não existe outra. Nem essas ideologias que afirmam ser inclusivas, elas são inclusivas. Eu vi nessa semana uma filha de uma pastora desenhando profeticamente o símbolo LGBTQIA+, lá na Bíblia dela, e dizendo que era um ato profético. Mas os LGBTQIA+, os pretos, os índios, o cristianismo é a religião mais inclusiva do mundo. Em todo o mundo há cristãos, porque ela não faz acepção de pessoas. Mulher, homem, criança, adulto, todos podem servir a Jesus, porque é a religião mais inclusiva do mundo. Porém, nós vamos ver que ela também é a mais exclusiva. Como essa contradição? Como nós somos pecadores nós somos santos e somos pecadores? Como? Como coexistir esse paradigma dentro do mesmo ser? É a mesma coisa com o cristianismo sendo inclusivo e exclusivo. Aqui Deus, a gente vai brigar, mas essa é a interpretação, mas Deus está dizendo, eu quero, assim como fiz com Israel, eu quero mostrar a minha religião para o mundo. Deus está mostrando que Ele quer o mundo. Não existe barreira para o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não dá para segurar o Evangelho. Mas eu acho que Samaria não merece. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não dá para segurar o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Vendo Simão que o Espírito Santo, que foi dado por imposição de mãos aos apóstolos, ele foi e ofereceu dinheiro. E disse-lhes, dê-me também este poder para que eu possa pôr as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. E aí Pedro fala uma frase muito espiritual, uma frase muito tranquila, uma frase que nos deixa calmo. Ele diz o seguinte, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Aqui a expressão é vá com seu dinheiro para o inferno. Vá para o inferno com seu dinheiro. Se fosse hoje, te amo, filho, vai lá. Pedro diria, sabe aonde você enfia esse dinheiro? Porque a expressão é muito dura. E hoje, infelizmente, se alguém levar dinheiro para a igreja, ele pode até pregar no púlpito, menos sem ser apto, sem saber ler, sem saber entender a Bíblia, sem entender quem é Jesus, ele vai pregar porque ele deu dinheiro, infelizmente. E aqui nós percebemos que a conversão dele, o batismo dele não é genuíno. Ele não abandonou o pecado, ele só mudou a roupagem dele. Ele era um mago, agora ele é um mago que fala a paz do Senhor Jesus. Ele é um mago, um pecador, um safado, um pilantra, um manipulador, um narcisista, mas ele fala, boa noite, varões. Boa noite, varões, ele fala. E aí isso faz o quê? Coloca ele lá no centro. Não com a igreja de Jesus. Na igreja de Jesus, não. Oi, filho. Então já vou aí, só um minutinho. Voltamos. Pegando o controle da TV do pai. E aí ele diz onde nós estávamos. Então, como eu disse, sonda o seu coração. Vê se você teve uma experiência genuína com Jesus, por favor. Vamos lá. Verso 21, meu Deus, verso 21, meu Deus. Liga, filho, por favor. Deixa que o pai liga, pronto. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Liga lá o videogame, pô. Pega o videogame, liga o controle.
Arrependa-se da sua maldade. Vou voltar, desculpa, gente. Verso 21. Você não tem parte nem direito em algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Pedro, confirmando que não adianta só ir à frente no apelo, seguir alguém ou até mesmo ser batizado. Pedro está dizendo para Simão: Simão, você está seguindo nós, você levantou a mãozinha lá para aceitar Jesus na frente, você foi até Felipe, você foi batizado, mas você não se arrependeu do seu pecado. Você ainda continua sendo o mesmo homem. Você não nasceu de novo no seu batismo. Você não foi purificado no seu batismo. Você continua com amargura, com inveja, e outras traduções vão dizer algumas coisas parecidas com isso. Não adianta você se batizar se você continua sendo o mesmo. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Porém, Simão respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, manipulando de novo, para que não me aconteça nada do que vocês disseram, porque Pedro mandou ele para o inferno com o dinheiro dele. Deus falou para ele morrer com esse dinheiro, que ninguém quer esse dinheiro. Ele continua manipulando as pessoas. Simão, não Simão Pedro, Simão o mago, continua. Felipe prega para Simão, mas talvez a influência da cidade, ele não percebeu esse espírito maligno. Ele foi lá, Felipe pregou o evangelho lá, falou sobre Jesus, batizou as pessoas, mas ele talvez não sentiu que a cidade era muito pior do que ele imaginava. Muito pior do que ele imaginava. Muitas vezes, nós ainda somos imaturos. E aí, quando nós percebemos que a igreja é imatura, o famosinho se converte e aí a gente já coloca ele para ensinar. Nossa, mas ele tem 8 milhões de seguidores. Coloca ele para falar aí no púlpito, porque aí político, nossa, ele veio aqui, ó, põe ele para falar, que vai dar muito like. Já falamos sobre a manipulação pelo dízimo, né? Nossa, mas ele é dizimista, deixa ele falar. Ele tem os critérios para ensinar a igreja? Apto a ensinar. Ele não é apto a ensinar. Ele é marido de uma só mulher? Não é. Ele é neófito? Então não é para ensinar. Mas aí o famosinho, Simão era o famosinho, e aí nós não temos maturidade, nós colocamos esse cara para ensinar. No caso de Felipe não pôs ele para ensinar, porque Felipe tinha uma doutrina séria. Porém, Felipe talvez foi influenciado pelo espírito da cidade. Mas Pedro, o apóstolo, que era mais maduro em experiência e em erros também, ele expõe Satanás e suas armadilhas. Ele expõe Satanás e suas armadilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Cara, e aí quando há um sinal do Espírito Santo para descer com poder, e Pedro e João veem esse sinal, que é o batismo com o Espírito, o mesmo Espírito que estava neles, estava agora nos judeus samaritanos, eles começam a entregar o evangelho voltando para Jerusalém. Então, onde Felipe não passou, eles voltam passando e o evangelho vai crescendo. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Aqui nós percebemos que Felipe vai e ele obedece. Sim, na simplicidade ele obedece. E na sua simplicidade você deve obedecer. Você pode até ter experiências espetaculares depois da obediência. Talvez ninguém iria lá. Na onde ele foi. Felipe foi, talvez ninguém iria. Por quê? Porque lá era o deserto, era um caminho deserto onde ninguém ia se não estivesse caminhando. E o anjo, talvez se o anjo não tivesse falado, ele também não iria lá. Porque era no meio do deserto. Mas ele obedece e vai.
E, como eu disse, obedeça na simplicidade. Às vezes é levante e você levanta da cama e algo extraordinário pode acontecer no seu ambiente de oração depois que você obedece o simples. Levante e vá orar. E ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. O engraçado é que talvez ele seja um não-judeu, um prosélito. Ele que se simpatizou com o Deus de Israel e ele foi adorar, mas ele foi de longe. Por quê? Porque quem não é judeu não podia entrar no templo. Porque tinha o átrio dos gentios. Ele não podia, ele podia ficar ali perto de fora. E o que acontece? Ele não podia nem entrar, nem muito menos ir até o santo lugar ou o santo dos santos. Por quê? Porque ele era um eunuco, ele era castrado. E ninguém que tivesse qualquer parte do corpo faltando poderia estar diante da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor pelo Evangelho. Glória a Deus pelo Evangelho de Cristo pregado na cruz. E agora ele tem acesso a Cristo diretamente em seu coração. O preconceito, ele vai separar, ele vai tirar de perto, mas o Espírito Santo e Jesus unem. O eunuco que não poderia entrar em Jerusalém, ou entrar no templo, agora ele é o templo. Fica à vontade, meu filho, pode tossir, só não fica machucando a garganta. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Continua, verso 29. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu. Primeiro, levanta e vai. Ele foi. Chegando lá, ele viu: aproxima-se do que você está vendo. E ele obedeceu novamente. E ele correu para perto da... E aí ele ouviu o homem lendo, o profeta Isaías, e ele perguntou para o cara: o senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que o senhor está lendo? E aí o eunuco respondeu: como que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E aí convidou Felipe para subir e sentar na carruagem com ele. Eu desconfio muito de quem diz ter experiência com Deus e não tem curiosidade de aprender mais. Eu conheço pessoas que têm experiências. Eu vou dar um exemplo aqui do Léo Stronda. Léo Stronda, quando ele se converte, ele fala: eu fui para um seminário, eu fui estudar para entender que Deus é esse que me chamou. Quando eu vejo uma conversão genuína, eu vejo fome por Jesus, fome pela palavra, fome por Deus. E a Bíblia nos dá essa experiência. Simão ficou olhando aquilo que Felipe fazia e os milagres deixavam ele atônito. Mas o eunuco diz: como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Ele já era simpático do Deus de Israel. O eunuco estava lendo essa passagem que está escrito: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou do outro? Então Felipe, começando com aquela passagem, Felipe tinha bom manuseio das Escrituras, anuncia as boas novas de Jesus. E aí imagina que fosse hoje. E o eunuco pergunta para Felipe: Felipe, ele está falando de quem? Como que você pode me explicar? Então, não sei, quem sou eu, né, para explicar, né? Não, pera um pouquinho, não é assim, depende. O que você entende sobre isso? E cada um tem uma interpretação diferente, né?
Como que o seu coração se sente quando você lê isso? Felipe não faz isso, Felipe fala sobre Jesus. O texto está falando algo e toda a escritura leva a Cristo. O que você está sentindo? Não existe. Isso é um pensamento nosso, pós-moderno, que diz que nós temos que sentir. Não, não é o que você está sentindo. Eunuco, essa é a verdade, eu vou explicar a verdade para você. Não tem essa do que você... de onde será que você nasceu? Porque você vai entender de um jeito. Não. O evangelho deve ser pregado, sua verdade e sua pureza. Leia as escrituras. Não tem essa de cada um interpreta de um jeito. A palavra de Deus foi escrita para que a gente entendesse mais sobre ele. Nós precisamos nos dedicar a entender a verdade. E aí imagina Felipe perguntando, quem é Jesus para você? O que é o evangelho para você? Porque aí depende. Não, não e não. O evangelho chega e se for o evangelho vai mudar e tem que mudar. Nós queremos ter mais santidade e pureza diante da palavra de Jesus. 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Diz Felipe, você pode. Se crê de todo o coração, o eunuco respondeu, eu creio. Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Imagina aquele eunuco que está indo adorar em Jerusalém e não pode nem chegar perto de Deus, agora ele vê que Cristo está próximo dele. Que experiência incrível. Então Felipe pegou o eunuco, desceu as águas e o batizou. E agora ele não só pode adorar a Deus, mas ele também pode fazer parte da família e do povo de Deus. Porque quando você era batizado, era um símbolo de que você entrou nessa nova família. Era um símbolo que você é nova criatura e faz parte dessa igreja que é o povo de Deus. E agora ele pode ser cheio do Espírito Santo através do batismo. O batismo, só para a gente ter uma noção, ele é, desde Levítico, as cerimônias de purificação lavando com água. E aí tinha que lavar os utensílios, e aí tinha que lavar o sacerdote, lavar os pés, lavar. Então aquilo já era, nos manuscritos de Qumran, é encontrado algumas explicações de banhos purificatórios. Casas ricas em Jerusalém, casas ricas em Israel tinham banho normal e tinha um espaço para o banho de purificação pessoal. Então o batismo ele é para purificação. E aí João Batista dá um novo significado. Ele diz, arrependam-se e vocês vão ser outra pessoa partindo desse banho de purificação. De novo, o evangelho é a religião mais inclusiva e exclusiva de todos. Vocês percebem que Pedro manda para fora e para o inferno Simão, porque ela é inclusiva, todos podem entrar, mas ela é exclusiva, você não pode ficar de qualquer jeito. Você não pode ficar de qualquer jeito. Você entrou aqui, por exemplo, o eunuco, ele é da Etiópia. Provavelmente é a primeira evidência de um negro, de um preto africano sendo convertido. E ele leva o evangelho para a Etiópia. Provavelmente ele é o primeiro a levar o evangelho para a Etiópia. A religião que acabou de entregar para a raça dos judeus, essa religião alcança a raça dos africanos. Os pretos, que as pessoas dizem que são discriminados no evangelho. O evangelho é uma religião africana. A religião, o pentecostalismo é a religião mais preta do Brasil e do mundo. Não se convençam com essas narrativas que mentem para nós. O cristianismo é a religião mais preta que existe. A mulher de periferia, preta, frequenta uma igreja pentecostal. Ela gira no manto. Ela é evangélica, ela lê a Bíblia dela. O evangelho é inclusivo. Homem, preto, branco, alto, baixo, eunuco, são, judeu, gentil. E todos estão inclusos no corpo de Cristo. E agora um etíope levando o evangelho para sua casa.
Ele era um cara responsável pelos tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era um homem importante. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a religião é exclusiva. Você não vai ficar aqui, Simão, querendo comprar o Espírito Santo, porque ele não é comprável. Você não vai ficar aqui manipulando e sendo narcisista. Não, não é assim que vive o cristianismo. Então ela é inclusiva e exclusiva. Você não pode ser cristão porque você foi incluído na família de Deus e continuar traindo e batendo na sua esposa. Ela é exclusiva. Você precisa ter um certo nível de santidade para manter-se. Então não acredite em quem diz que o Evangelho exclui. O Evangelho inclui no povo de Deus todas as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Essa mensagem é muito forte. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebata Filipe repentinamente. Então nós percebemos que quando você obedece no simples, algo extraordinário, incrível pode acontecer. Toda hora alguém na internet é arrebatado. Toda hora. Gente, eu vi um vídeo de um cara que faz assim... Ô, Leme canta, fui arrebatado aqui. Onde nós vamos parar com essa religião? Onde nós vamos parar? Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo. E ele apareceu em outro lugar. E o eunuco olhou, viu e... Cara, a mesma forma que um anjo foi a Filipe falar com ele, Filipe pode ter sido enviado como um anjo para ele. E ele olhou assim e falou assim, meu anjo falou comigo, porque ele foi embora. Não tem relatos de o etíope explicando como que foi depois. Ele não viu mais Filipe. Ele não viu mais Filipe. E ele seguiu o caminho. Então nós percebemos que a perseguição leva Filipe até Samaria. De Samaria ele vai até o eunuco. E quanto mais você espreme o cristão, mais ele propaga sementes para o evangelho se expandir. E o reino chegar aonde quiser que ele quer que chegue. E aí você vê que Filipe vai com demonstração espetacular de poder. Bendito seja o nome do Senhor. Filipe, porém, verso 40, apareceu em Azopo e indo para Cesareia, pregaram o evangelho a todas as cidades pelas quais ele passava. Cara, quando você vive uma experiência com Jesus e o evangelho genuíno, você tem um fervor missionário, um fervor por missões, um fervor por levar o evangelho e um amor incontrolável por pessoas. Você é doido, você para a pessoa no metrô, você fala para ela, ó, Jesus quer que você continue orando porque ele vai converter tal pessoa. Jesus quer que você seja curado, deixa eu orar por você. Jesus quer que se manifestar a você porque ele é o rei, ele é o salvador e o reino dele está aqui. Você tem um fervor, uma disposição e uma vontade de amar e viver para Jesus e amar as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu concluo e eu encerro. O evangelho quebra todos os tabus. Qualquer tabu. O gay pode ir sim, entrar no povo de Deus e ser cheio do Espírito Santo, mesmo que ele tiver ainda jeito afeminado. A menina, mesmo com jeito masculino, ela pode ser cheia do Espírito Santo e viver para a glória de Deus até que tudo seja pleno. Não caia nessas narrativas ridículas que falam sobre os crentes, que os crentes são exclusivos, que os crentes não incluem as pessoas, que nós separamos, que nós julgamos. Nós não somos responsáveis pela condenação de ninguém. Nós temos que pregar o evangelho a toda a criatura, negros, gays, todos os homens, todas as mulheres são incluídas pelo poder do Espírito Santo e não deixe as narrativas te enganar sobre isso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse capítulo nós vemos de um lado o famosinho, o bonitão, o lindão, o cheio de seguidores, e o outro um excluído pela sociedade. A Bíblia é muito irônica, ela fala, gente, vocês estão vendo esse famosinho? Ele não tem parte com Deus, mesmo vocês achando na cidade que ele é o grande poder de Deus. Mas, por outro lado, nós temos o eunuco e a mulher do fluxo de sangue, e a mulher que não pode ser tocada, e aquela que no tanque de Jacó, e aquela que foi para Samaria pregar, e nós vemos que os excluídos agora são protagonistas no cristianismo verdadeiro. E nós temos o famosinho, a gente entende que esse famosinho ele quer ganhar, é um ganhando do outro. Um ganhando do outro.
E ele quer ser famoso, e ele quer ter o poder, ele quer pôr as mãos, ele quer comprar o poder, e provavelmente ele era muito rico. E por outro lado, nós vemos alguém que quer aprender com Jesus, aprender de Felipe, aprender sobre o Evangelho e sobre as Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Todos são bem-vindos ao reino de Deus. Todos, nós vimos que todos são bem-vindos ao reino de Deus. Nós não podemos ser um consumidor da mensagem. Nós temos que levar o Evangelho. A Bíblia fala, e nós lemos hoje, que não eram os apóstolos que foram, era quem foi perseguido, cada cristãozinho. Entenda a palavra que eu quero dizer. Cada cristãozinho alcançava mais um e mais um e mais um, e o Evangelho crescia. Nós não podemos ser consumidor, nós temos que ser enviados e missionários, onde quer que nós estejamos. E mais do que isso, nós precisamos pedir a Deus o discernimento de Pedro e João. Aí a minha pergunta fica, como que eles souberam que aquele povo não tinha o Espírito Santo? Como eles chegaram a essa conclusão? E aí eles colocaram as mãos e eles foram. Eles olharam, imagina que eles olharam, cara, esse cara foi batizado? Ele creu, ele foi batizado? Sim, foi, mas o Satanás está nele. Por favor, vá embora com o seu dinheiro. Vai para o inferno com o seu dinheiro. Vocês são crentes, amo vocês, vocês agora serão cheios do Espírito Santo. Porque vocês ainda não têm o Espírito Santo. Nós temos que pedir a Deus discernimento do Espírito Santo para saber quando algo é Deus e quando algo não é Deus. Nós precisamos ter maturidade para entender que não é porque a pessoa vai para a igreja, não é porque a pessoa dá o dízimo, não é porque a pessoa fica lá, não é porque a pessoa fica no serviço da igreja que ela é santa, que ela foi batizada, que ela nasceu de novo. Não é porque ela pratica boas obras, talvez não, talvez ela faz algo de bom para manipular outros, para que os outros dependam dela. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus, ter humildade e aprender como o eunuco, levar o Evangelho como Felipe e ter discernimento como Paulo e João, como Pedro e João, como Pedro e João. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço muito esse momento que você está aqui. Eu quero orar para que Deus nos use como ferramentas igual o Felipe. Para que Deus nos faça incluir pessoas como o Felipe inclui o eunuco. E que nós levemos o Evangelho a outras pessoas com discernimento do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu oro a Ti agradecendo esse ambiente online, esse tempo na internet, agradecendo esse tempo e essas pessoas que estão assistindo agora e depois, agradecendo porque meu filho e minha esposa abrem mão de todo o tempo que eu tenho com eles para que eu possa estudar e aplicar e mostrar a sua santa palavra às pessoas. Pai, leve esse vídeo a muitos lugares, por favor, para que pessoas entendam que o Evangelho é inclusivo, o Evangelho quer alcançar todos os povos, todos os tipos de pessoas. Nos ajuda, Senhor, a ter o Espírito Santo para que a gente faça conforme a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados e nos dar livre acesso. Nós que não tínhamos como gentios, nós não poderíamos entrar no templo. Mas o Senhor nos deu acesso e encheu-nos do Teu Espírito, nos fazendo morada do Espírito Santo. Nos ajudes a ser santo e levar o Seu Santo Evangelho às pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Um abraço.